E aí, paz e misericórdia, depois de algum tempo sem vídeo, tô aqui de volta e agora a gente vai falar sobre uma coisa que tem deixado tenso o nosso país e também as conversas entre amigos. Vamos falar de política. Bom, eu quero começar esse vídeo dizendo não, lendo algumas coisas que o Papa Francisco tem falado sobre a oração pelos políticos. Porque, é claro, né, diante de uma realidade, de uma situação como a do Brasil, o espírito de murmuração toma conta de mim, de você e daqueles que nós conhecemos. Os que são prós vão defender com unhas e dentes, mesmo vendo o erro. Os que são contra vão descer a lenha, vão chamar tudo quanto é nome e vão, claro, fazer com que a pessoa pareça não ter dignidade diante daquela que é a sua função. Mas o Papa Francisco diz algumas coisas como: o governo tem a responsabilidade de conduzir o país e nós o deixamos só, sem pedir a Deus que o abençoe? No início do ano, quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, eu justamente falei sobre isso no Facebook, porque muitas pessoas começaram a amaldiçoar o país e o Estado por conta daquelas pessoas que foram eleitas. Olha, independente se eu votei ou não no Bolsonaro, se eu votei ou não na Dilma quando ela foi eleita da outra vez, ou se você votou ou não naqueles que foram eleitos nos anos anteriores, a nossa missão é de rezarmos. Até porque se o presidente for ruim, não é só ele que vai sofrer. Eu e você também sofreremos como temos sofrido, independente se é culpa do governo de agora ou dos governos anteriores. O Brasil tem sofrido porque eu e você largamos mão daquilo que é nosso. O país é nosso, o país não é do presidente, o estado não é do governador e a cidade não é do prefeito. É tudo nosso. Nós que vivemos aqui, nós que temos que zelar por isso e nós que precisamos rezar para que o Senhor nos dê bons governantes, pessoas que sejam honestas e sejam capazes de levar à frente aquilo que é feito no nosso país, no nosso estado e também na nossa cidade. E o Papa continua: tenho certeza de que não se reza pelos governantes. Ao contrário, pode parecer que a oração aos governantes seja insultá-los. O quanto a gente vê de insulto a um e a outro político, o quanto nós vemos de pessoas tirando a dignidade, porque realmente atrás de um político existe uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem sentimentos e que por mais que seja ruim e por mais que tenha ido de mal a pior, é sim alguém que merece a dignidade de filho de Deus, a mesma que eu e você merecemos e temos. E por que nós não os tratamos assim? E eu digo primeiro me corrigindo, porque eu já me coloquei na posição daqueles que zombam e daqueles que insultam os candidatos que não são aqueles que eu elegi, aqueles com os quais eu não concordo. E claro, foi um processo de conversão, de entender que, poxa, por mais que eu não tenha eleito aquela pessoa, a maioria do meu país o elegeu, e porque a maioria do meu país o elegeu, ele é sim o presidente do meu país, ele é meu presidente, porque não tem como escolher outro. Então eu preciso rezar para que aconteça tudo conforme a vontade de Deus. E aí, de novo, o Papa fala: quem de nós rezou pelos governantes? Quem de nós rezou pelos parlamentares, para que possam ir de acordo e levar adiante a pátria? Parece que o espírito patriótico não chega à oração, mas sim às desqualificações, ao ódio, às brigas, e termina assim: é preciso discutir, e esta é a função de um parlamento, discutir, mas não destruir o outro. Aliás, é preciso rezar pelo outro, por aquele que tem uma opinião diferente da minha. A política pode ser suja, assim como qualquer outra profissão, como qualquer uma outra. Somos nós que sujamos uma coisa, mas não é a coisa em si que é suja. O Brasil não é corrupto apenas por conta dos candidatos, por conta daqueles que são eleitos, por conta daqueles que estão em Brasília, por conta daqueles que estão nas câmaras, nas cidades e nos estados. Não. O Brasil é corrupto porque eu e você somos corruptos, do nascer ao pôr do sol. E é isso que nos fere. E aí a gente esquece, né, de como católicos olharmos para aquilo que é a palavra da igreja. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda e muito menos a igreja é do centro, porque a igreja não lava suas mãos e não se coloca como um isentão na história toda. Mas a igreja tem para si
uma coisa chamada doutrina social da igreja, a DSI, que é justamente aquilo que vai nos reger, que vai nos colocar diante daquilo que é a proposta do evangelho. É claro que existem algumas coisas que são condenadas pela igreja há muito tempo, como o comunismo, e eu vou deixar aqui embaixo o link da exortação que foi escrita por um papa, onde ele condena veementemente o comunismo e suas vertentes, também aquilo que tem entrado na igreja a partir dessa doutrina que é também o comunismo. É claro, isso é condenado, mas a igreja, ela não escolhe um partido. E se você é de um lugar onde o partidarismo tomou conta do altar, lute como eles que têm lutado lá em Curitiba, pedindo para tirar o PT do altar, mas também lute pedindo para tirar o Bolsonaro do altar, porque o altar é o lugar onde o centro é Jesus. O centro não deve ser o político A, o político B, o político C. O centro é Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, se você assistiu o meu vídeo, que eu vou deixar aqui em cima nos cartões, que diz sobre ação e reação, agir e reagir como Jesus, você vai entender uma coisa. Se você e eu reagíssemos mais como Jesus, o país não estaria do jeito que está. Tamo junto, curte, compartilha, se inscreve. É nóis.